Na Horizonte, Entre Elas. Apresentação, Celina Mulic. Iniciando mais um Entre Elas aqui da Horizonte Rádio TV. A convidada de hoje, Jocelane Carpes, musicista, compositora. Seja muito bem-vinda ao Entre Elas. É um prazer, uma satisfação estar aqui no seu programa, aqui na cidade de Capão da Canoa, né? Você sempre que traz personagens femininas da cidade aí. Destaques, talentos, que coisa boa. Né? Que bom você aceitou o convite, assim, para trazer a música na vida das pessoas, né? E sábado é um dia muito especial aqui para Horizonte, porque tem vários talentos se apresentando conosco aqui e trazendo a música a todas as pessoas. Eu quero que tu conte um pouquinho da tua trajetória, desde quando a música está na tua vida, fala um pouquinho da música na tua vida. Faz bastante tempo, né? Porque a gente já passou dos 40 agora, então já faz um longo tempo já, desde os minhas primeiras contato com a música, eu tenho lembranças assim dos 3 anos de idade, né? Alguém da família estava junto? Meu pai pegava o microfone, ele costumava brincar com o microfone, cantar, tinha aqueles gravadores antigos, fita tape bem antigo que a gente apertava ali para gravar, né? Então ele costumava também tocar violão. Ele tocava violão, minha avó, a mãe dele era gaiteira, né? Eu já venho, acho que da minha avó. Meu outro avô pro lado da minha mãe era também violeiro, né? Uhum. E o pai tocava quando eu tinha, então, uns 9 anos de idade, e meu irmão 7, que meu irmão tem 3 anos mais novo que eu. A gente já ficava ao redor cantando aquelas músicas mais antigas, né? Músicas assim, regional mesmo, Canto Alegretense, Chico Mineiro, aquelas músicas mais antigas. A gente ficava ao redor dele ali para cantar. E aí, quando 9 anos de idade, ele me colocou na aula de violão, né? Só que eu, no início, não queria ir, eu fiquei assim... eu fui um dia, larguei o instrumento no outro dia, porque o violão, ele requer ele não é um instrumento assim fácil. Tem uma coordenação motora que exige, né? Uma criança de 8, 9 anos, não pegar as cordas e tocar, é difícil até você começar a pegar o gosto pelo instrumento, né? Até que daí, já na segunda, terceira semana, eu saí assim e já estava indo para aula de violão. Eu disse, onde é que você vai? Eu vou para aula de violão, agora eu vou, né? E aí fiquei na aula de violão. Com uns 8 anos de idade, na segunda série, eu tive a oportunidade de uma escola pública, dificilmente acontece isso hoje em dia, de ensino fundamental, ter uma professora de canto. Né? Aliás, hoje em dia é mais fácil, né? Mas na época, nos anos 80, né? 80 e alguma coisa. E 86, essa professora te estimulou, 87, então? Era um professor, né? Muito querido até, o professor Jacinto Gonçalves de Azevedo, né? Faz um tempo a gente tem que lembrar o nome da pessoa completa, mas é esse aí, Jacinto Gonçalves de Azevedo. É um professor ali da região da Serra Gaúcha, que ele dava aula, inclusive os filhos dele tudo cantavam também na banda, e aquilo foi me estimulando. Então, dos 8 anos até os 14 anos de idade, eu fiquei no ensino fundamental todo nas aulas de canto. E aí me apresentava na escola, na igreja. Com 15 anos eu fiz curso de teatro, 5 anos, que foi que me soltou um pouco mais, que eu era muito tímida. Eu sempre fui muito tímida até os 17, 18 anos. E o teatro ajuda muito, né? A expressão corporal. Que salvou minha vida, eu acho assim, né? E atualmente tu trabalha com música, é a tua profissão principal. A música. Então, né? Eu também sou professora da área de letras, né? Eu trabalhei, vamos dizer assim, a metade da minha vida, uns 15 anos dando aula também de português, literatura e inglês, né? E a música, eu me formei também como violonista, né? Na faculdade de música também em 2013 e fiz curso de técnica vocal, de canto, na Fundarte, Fundação Municipal de Artes de Montenegro, né? O ERGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul de Montenegro. E agora eu estou me achando como compositora também. Que maravilha! Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho muito importante, assim, despertar para a composição própria. Porque esse eu acho que é o grande foco, né, de todo musicista, de todo músico, chegar a ter a própria composição. Então, desde os 15 anos, que foi quando a música surgiu mais fortemente na minha vida, eu sempre fui letrista.
Eu escrevia, eu tinha um caderno de composições, né? Que ali, de letras, na verdade, de músicas, que eu escrevia. Eu nunca fui compositora, né? Até há um tempo atrás. Tu escrevia as letras das músicas que já existiam. Eu tinha uma facilidade para gravar, para pegar a melodia, assim, de uma hora para outra vinha a melodia e a letra. Eu tinha aqueles cadernos, não mostrava para ninguém, né? Eu era muito, muito tímida, né? Foi com 15, 16 anos que eu fiz o curso de teatro aí, né? Que abri um pouco mais. E então a pandemia, por ficar, e eu fui uma pessoa que eu respeitei muito a pandemia, eu fiquei muito em isolamento. Esses 2 anos eu não saía praticamente do apartamento, eu fiquei reclusa em Capão da Canoa, né? Eu decidi, eu não podia mais também dar aula, poderia online, né? Mas eu decidi tentar ver se saía alguma coisa. Então, no início de 2020, quando começou a pandemia, e a gente estava todo mundo voltando muito para dentro de si, como eu moro sozinha, né? Eu moro sozinha, sempre digo, mas Deus é sempre comigo, né? A gente tem Deus, né? Começou de uma hora para outra, assim, começou a despertar alguma coisa muito forte em mim. E eu comecei a pegar o violão e comecei a tocar. E eu comecei o próprio isolamento, né? O próprio isolamento, estar sozinha, isso vai te trazendo essa introspecção e a própria inspiração. Então, eu acho que o grande legado desta pandemia é essa tua... Exatamente. E aí tu teve a coragem de colocar a intuição em cima de uma composição. Então, o que você falou bem. Foi uma inspiração que para mim, eu tenho como uma inspiração divina. Eu acho que eu mesma, Jocilene, até me emociona um pouco de falar sobre isso. Eu não teria coragem força, não é coragem, é a força para começar a compor assim do nada, porque a primeira música que eu compus, até eu vim no programa da Rádio Horizonte aqui com o Rubenir Fernandes, né? Foi no turno da manhã, foi em 2020 isso aí, foi a música Coronavírus. Então eu quis falar... Uma música específica sobre o vírus. Eu pensei, não, agora eu vou compor alguma coisa, então eu vou colocar o que eu estou vivendo. Então na música Coronavírus, depois eu vou passar ali o meu Spotify, os links todos que tem ali. Eu já tenho 4 composições, depois da Coronavírus veio mais 3, né? Ali na Coronavírus eu coloquei toda a situação, o momento que a gente estava vivendo e tentei colocar ali, né? E bem no início da pandemia isso foi, né? Foi bem no início. Atrás. Foi ali que eu senti que eu tinha me tornado realmente já uma compositora. Né? E depois dessa música, no mesmo ano, em 2020, eu compus uma música para o meu pai, que eu sempre quis, o amor da minha vida é meu pai, né? Sempre que quis, legal. Agraciar ele com essa... escrever uma música para ele. Então eu escrevi a música O Melhor Pai do Mundo, né? E ali em 2020 para 2021, quando a gente estava no ápice da pandemia, em julho, quando estava morrendo muita gente, eu recebi uma mensagem no Facebook de uma fã que acompanhava o meu trabalho lá do Amazonas. Ela mandou para mim assim, era madrugada, né? Porque eu sou noturna, sou muito noturna. A minha inspiração ela é noturna, tudo noturno, sabe? E aí eu costumo dar uma olhadinha na internet antes de dormir, né? Aquela coisa, eu fui ver, tinha uma mensagem dela dizendo assim, eu perdi o meu pai, morreu de Covid-19 há 2 semanas atrás. E há 2 dias eu perdi a minha mãe. E ela estava desesperada, menina, né? O que eu faço? Eu estou acompanhando o teu trabalho, as tuas músicas, porque eu faço cover também, né? Sempre. Me toca muito no coração. E eu queria que você rezasse por mim. E nossa, ela disse para mim, eu moro aqui no Amazonas, eu moro próximo ao rio e eu não tenho vizinhos perto de mim, eu estou passando por situações assim que eu estou sozinha, porque eu perdi meu pai e minha mãe. E aí eu falei, não, vou rezar por você, e né, tentei acalmar, relaxar ela, né? E fui dormir, só que eu não consegui dormir. Aí eu tentei, né? Só que aconteceu que eu tentei dormir e começou a vir a letra da música na minha cabeça, toda. Uma outra música. Da música Força e Fé. Que é outra música, outra composição. Que é a 3ª música. Nossa, muito legal a tua história. Que eu fiz 4, né? Sim. Então essa daí, quando eu escrevi, porque eu ainda estava em dúvida se eu era ou não uma compositora, né? Porque
Isso assim, né? Foi a primeira, né? Coronavírus, né? Daí o Melhor Pai do Mundo, né? Que também está disponível no meu Spotify. Lá vocês podem estar, quem está assistindo aí, ouvir, procurar, né? A letra para ver se vocês gostam também, né? Mas aí, então, a terceira música, essa música Força e Fé. Eu não sou cantora gospel, né? Mas eu acho que a partir da minha história, que eu comecei a tocar violão, instrumento, na igreja. E eu fiz aqueles cursos de igreja todos que tem, né? CLJ, Cenáculo, aqueles cursos que tem, né? Eu acho que ali eu não tinha como não falar de Deus na pandemia. Despertou a tua espiritualidade, então, nessa terceira música. Né? E aí começaram a me contatar igrejas, rádios católicas, evangélicas, perguntando se eu era cantora gospel. Eu falei, olha, gente, eu não sou cantora gospel, meu estilo é pop rock romântico, né? Só que aconteceu que eu estava tão... eu queria, na verdade, a música Força e Fé, a letra dela, tenta levar esperança para as pessoas, né? Porque foi ali no ápice da pandemia, foi em 2020 para 2021, julho, agosto, né? Então, o meu objetivo era esse, né? Que chegasse no coração das pessoas. Que eu acho que é uma função do músico, do artista. Acalentar o coração das pessoas, tentar levar alegria, né? E isso, né? Nossa, rendeu muito então, hein? 4 composições. Aí, a última música, aí eu falei, não, agora eu vou entrar no meu estilo, que é o estilo romântico, né? Que eu sou lá da linha desde a minha infância, então, alguns artistas que me inspiraram, José Augusto, Fábio Júnior, Roupa Nova, né? Então, é um pop rock romântico, né? Eu tive bandas de rock na adolescência também, eu fui vocalista de 3, 4 bandas aí de rock dos anos 80, 90. Então eu tenho um pop rock romântico, que é o que eu gosto de fazer. Que legal, bem definido, né, a tua linha. Estamos aqui criando vínculos e falando sobre música, esse assunto lindo, essa história de vida linda, né? Desde os 9 anos em contato com a música, que transforma a vida de pessoas. E pessoas também transformaram a tua vida e trouxeram esse profissionalismo, essa inspiração agora para a composição. Então foram 2 anos muito intensos na tua vida. Realmente foi. Dentro da música. Que maravilha, né? Eu quero te parabenizar. Sábado é dia de música aqui no Entre Elas. Aquela música que transforma, aquela música que é terapia, história linda de música, com ela, nossa convidada Jocelene Carpes aqui no Entre Elas, que já trouxe, né, então, as suas músicas, canta com muita alma, com muito coração, música de outros, né, de outros compositores. Mas eu quero que tu fale um pouquinho das tuas composições. Interessante os nomes que tu escolhestes, né? Coronavírus, Força e Fé, Melhor Pai do Mundo e Para Sempre Teve Fim. Eu quero que tu comece por essa última. E o Para Sempre, da onde esse tema? O Para Sempre Teve Fim. Então, já me perguntaram também isso aí, logo que eu lancei a música, se era alguma experiência que eu tive, alguma coisa, se alguma história que eu fiquei sabendo, né? Porque existem várias maneiras e técnicas de se compor, né? Alguns, eu tenho amigos meus que compõem, que usam histórias de outras pessoas, né? Que eles tomaram conhecimento para escrever. Também tem um jeito que você pode escrever sobre os seus próprios sentimentos, né? Então, nessa última música eu usei um pouquinho de tudo, né? E eu não vou dizer que foi uma experiência totalmente minha, né? Mas de amigas minhas que passaram por situações, e também, eu também sou ser humano, né? Eu também tive relacionamentos que terminaram também, né? Acho que todo mundo acho que tem, normalmente na vida, 1, 2, 3, né? Principalmente as pessoas que têm uma sensibilidade alta e se apaixonam fácil, né? Então, que é o meu caso, tenho que admitir, assim, é o meu caso. E eu me apaixonava, ainda me apaixono fácil, né? Mas na adolescência eu me apaixonava mais fácil ainda, né? Então a gente vai mudando, na verdade, com o tempo, vai amadurecendo, vai mudando também. Mas, sim, essa composição tem um pouco de uma experiência que eu passei também e
pessoas que passaram perto de mim. Compartilharam, né? Esse mesmo desafio e aí teve essa inspiração para fazer essa composição. E tu faz a composição e depois coloca o título da música, ou o título é que inspira a composição? Como é que funciona assim? Vou dizer, cada pessoa tem uma maneira uma maneira de fazer, né? Escolher o título, né? Eu, particularmente, gosto de fazer a composição. Depois que eu fiz a composição, cantar, tocar ela, sentir a música e ali sentir o que é que está envolvendo aquela música, que seria um tema. Então, o que é ao redor do que girou aquela música? Por exemplo, a música Coronavírus, não tive como. Toda a letra girou ao redor do próprio vírus. Estava causando todo aquele transtorno, as consequências no planeta, que eu tentei colocar na música ali, que era tempo da gente ver o planeta de uma maneira diferente e tomar consciência, que eu quis levar de consciência. Até gravei um vídeo, porque nessa pandemia eu fiz de tudo, né? Eu fiz curso de produção musical, de 4, 5 meses, para eu mesmo gravar minhas músicas, para não ter que sair também fora do apartamento. Acabei transformando um quarto que eu tinha lá num estúdio, mini estúdio, né? Porque o medo era tão grande assim, teve uma época ali, quando estava morrendo muita gente, não só no Brasil e ao redor dos outros países, o medo era tão grande que eu via isso, não sentia só em mim, mas nas pessoas, meus vizinhos que moravam, né, as pessoas, a gente via o medo nos olhos das pessoas, né? Caminhando na rua, e se você saía para a rua, você tinha que estar assim, né? Então, eu acabei não querendo ir, eu não queria ir para gravar em estúdio, eu fiquei até assim meio receosa. Então, quer saber, eu vou fazer o curso, porque eu sempre quis mesmo saber como é que se grava música, e eu fui atrás, fiz 5 meses de curso de produção, 4, 5 meses de curso de produção musical, fiz mais 3 meses de edição de vídeo, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, né? Eu sempre sou geminiana, né? Então, geminiana, sempre estudando, não para nunca de estudar, né? Aproveitou, então, esse período de isolamento para fazer esse crescimento dentro do que tu ama, na verdade, né? E tu tens dado aula também de música, tu compartilha isso com crianças, adultos, que queiram aprender também? Então, a minha vida, eu acho que não só a minha, mas de todo mundo mudou um pouco durante a pandemia e depois, né? Porque se a gente vai ver o que a gente fazia antes da pandemia, né? E depois teve aquele período da pandemia, daí teve o outro período que está vindo agora, né? Então, antes da pandemia, eu estava começando um trabalho de cover, eu estava começando a tocar em pubs no Capão da Canoa, eu toquei em 2 bares, né? Foi 1 mês e aí veio a pandemia, né? Eu fui selecionada para cantar num navio da Royal Caribbean International. E veio a pandemia. Teve uma inscrição? Teve alguma inscrição? Alguma seletiva? Eu passei na entrevista, era em inglês a entrevista, né? Tudo, eu passei em tudo e fui selecionada. E eu estava me preparando já para trabalhar no navio, né? Da Royal Caribbean. E era uma coisa que eu queria há muito tempo também, né? Que é uma mega companhia, acho que é a maior, uma das maiores que tem, né? Enfim. Aí acabou. E eu estava começando a tocar nos pubs em Capão. Aí veio a pandemia. E eu dava aula, respondendo a tua pergunta, eu dava aula de instrumento musical. E eu dava aula no curso de idiomas em Capão da Canoa. E eu comecei a dar aula para os meus próprios alunos de inglês. Música daí. Eles queriam que eu desse aula de violão para eles. Aí comecei a dar aula de violão para eles também. Aí já tinha mais alguns, estava aumentando os alunos, aí veio a pandemia. E aí veio, né? Você para tudo, né? Aí começa a voltar para dentro de você mesmo, aí começa a sair a identidade da gente, né? Para fora. Muito forte isso, né? Durante a pandemia a gente começa a refletir sobre as coisas da vida, né? Sobre o que a gente sobre principalmente a existência, o que a gente está fazendo aqui, o que é a vida. A vida é um sopro. Né? O que é importante para mim, então, o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero fazer, para que eu estou aqui? Quero viver para quê? E aí você começa a se perguntar um monte de interrogação, e aí que foi que veio a compositora, que estava ali querendo sair há muito tempo, que eu acho que eu não
talvez não deixava, não sei o que foi, mas acabou saindo e agora estou muito feliz com isso. Que coisa boa! E hoje no Opinião, hein? Opinião, lá no Menino Deus, em Porto Alegre. Isso, que legal, é a primeira saída tua, assim, para um evento grande. Vou Depois da pandemia é o primeiro, então. A primeira, eu vou cantar num grupo lá, uma banda, né? Toca o instrumento também hoje? Acompanha o instrumento contigo ou é só vocal? Hoje eu vou fazer percussão, um pouco de percussão, né? Que eu também toco um pouco de percussão. E vou cantar no grupo, no Bar Opinião em Porto Alegre. Às 21h30 começa. E tem uma Saindo música, daqui já vou. Uma música preferida, assim, que tu gosta de iniciar e aquela que é a música de trabalho que tu... As tuas composições, tu coloca, assim, num evento como esse de hoje? Já colocou ou ainda não? Eu já coloquei, mas no de hoje especificamente, ele não vai entrar porque ele entra, inclusive, em música da disco, dos anos 70, Sim. 80, vai mudar, ele vai ficar mais eclético, né? Vai ter música dance, pop, rock, vai ter uma coisa mais assim dos anos 70. Eu pergunto 80. Porque nós tivemos o Tardezinha na Praia. Flashback, né? Sim, flashback. Flashback. Legal. Nós tivemos o Tardezinha na Praia e vários compositores também, vários artistas estiveram ali e falaram sobre a primeira vez que colocavam a sua música, sabe, com o público, essa empatia que o público tem na sua composição. Deve ser uma emoção muito grande, né? Ver as pessoas cantarem a tua composição. Para mim, quando eu comecei a ouvir, porque tocou aqui na Rádio Horizonte, tocou em algumas rádios em São Leopoldo, Novo Hamburgo, Porto Alegre e 2 rádios do Rio de Janeiro. Quando eu ouvi a primeira vez a minha música na rádio, eu chorei muito. Gente, olha que coisa mais importante. Agora eu me arrepiou lá do dedinho último do pé até o último fio do cabelo, assim. Que legal. E eu liguei para toda a família, óbvio, né? Sim. Pai foi o primeiro a saber lá, a família, né? Que bom. E nós aqui como emissora também trazer essa oportunidade, né, para o artista, é importantíssima essa tua fala. Para a gente também criar mais projetos, né, em cima desses talentos, de despertar talento e também oportunizar, né, as pessoas a virem expor e a sua música, a sua composição. Muito importante essa tua colocação. Você acompanha Entre Elas, então, aqui pelas ondas da 95,7 FM, a sua rádio no litoral. Pode mandar recados pelo WhatsApp, 994534070. Pode nos seguir nas redes, já tem fotos postadas aqui desse momento lindo do intervalo também, na @Horizonte Rádio TV. É o nosso Instagram. Que delícia falar com você, falar sobre música. E o nosso programa está encerrando. Eu quero que tu diga assim, agenda, além do Opinião, né? Sim. Caponense aqui, indo para o Opinião em Porto Alegre. É uma referência para nós também, né? Gaúchos, esse local de muito talento, né? Muitas pessoas talentosas estão no Opinião, também lançando as suas músicas e compartilhando o seu talento lá com muita gente, né? E agora, graças a Deus, terminando a pandemia, já pode, então, iniciar a fazer shows e eventos, então, pessoalmente, com outras pessoas. Sim. Já tens outros locais, assim, uma agenda aberta, um local fixo em Capão para começar a divulgar? Ainda não. Né? Até eu vou deixar o meu contato, a minha fanpage do Facebook, que é onde o pessoal tem, onde eu acesso mais com mais facilidade ali, né? O pessoal que estiver interessado para chamar para cantar, tocar nos pubs, Isso, né? Ótimo. Tu toca também em casamento, em eventos assim. Também acompanho músicos também cantando, né? Às vezes não tem um músico lá que precisa de alguém para cantar, né? A gente tá aí todos acompanhar também. Isso. Aqui em Capão eu não tenho. Agora eu tenho alguns eventos marcados no Rio de Janeiro. Que legal. Que eu andei viajando agora nas férias, porque depois desses 2 anos enclausulada, vamos dizer assim, em casa, né? Aproveitou e enviou contatos. Precisa parecer um pouco. Aí eu acabei fazendo umas viagens aí, Bahia e Rio de Janeiro, né? E aí lá eu tive uns contatos que a gente marcou alguma coisa assim, alguns eventos assim mais fechados, né? E tá indo para lá também fazer shows no Rio, coisa boa. E então, as tuas redes, deixa as tuas redes, o pessoal acompanhar já os teus trabalhos. Eu tenho o meu canal do YouTube, né? www.youtube.com/C de casa, né? /Jocelene Carpes, com C de casa e P de pato, né? Que sempre falo. E a minha fanpage, né? E meu Instagram.
A fanpage é Jocelene Carpes Oficial. Jocelene Carpes Oficial. E o Instagram é Jocelene_Carpes. Então o contato é pelas redes mesmo. Por ali, né? Ai, que legal. E aí, se alguém quiser também, de nossa confiança, alguém quiser, pode ligar para o 994534070, que é Horizonte também, para essa parceria e essa indicação, né? Porque uma voz feminina é muito legal também, né? Nesses eventos. E essa voz que, com certeza, essa música com alma, conhecendo um pouquinho mais da tua história. Quero agradecer, então, a tua presença aqui conosco, no Entre Elas, portas abertas, sempre para divulgar o teu trabalho. Parabéns. Muito obrigada. Se inscreve lá no meu canal, pessoal, que a gente está toda semana colocando vídeos, eu coloco covers também. Agora eu estou relembrando, fazendo uma série lá de cantores dos anos 80 e 90, mais românticos, Bryan Adams, Sheryl Crow, Roxette, banda Roxette, Phil Collins. Então estou fazendo umas gravações assim para a galerinha um pouquinho mais velha também, né? E para os novos também, porque os novos também tem muita gente aí que tem muita gente. Bom gosto musical, né? Que legal. Parabéns, então, Jocelene Carpes. E você que acompanhou o Entre Elas, nós queremos agradecer. Segunda-feira estaremos aqui às 5 horas também falando de música, entretenimento, saúde, beleza e cultura. Patrocino, então, o Entre Elas, Chili Beans, Esmeralda Seguros, Rede de Lavagem Segala e Odonto Vida, Clínica Dentária. Um grande abraço a todos e até segunda-feira.